O tema da live de hoje é resolver um problema, um obstáculo que as pessoas colocam, que é a falta de dinheiro. Então, o que muita gente reclama para mim é que não tem dinheiro para investir. E aí a gente vai matar esse problema na live de hoje. A gente vai matar esse obstáculo, essa objeção, seja lá como você chama isso. Ou então eu costumo chamar de desculpa. Falta de dinheiro para você investir é uma desculpa e eu vou explicar o porquê, mas a gente vai resolver essa parada hoje. Então vamos lá. Quais são os principais pontos para falta de dinheiro para quem quer começar a investir? Eu vou passar por todos que eu separei aqui e aí depois eu entro embasado em cada um. Primeiro, falta de organização. Segundo, gasto excessivo. Terceiro, falta de autocontrole. E o quarto, não gera renda suficiente. Então vamos lá. Falta de organização financeira. O que acontece? Para você entender como funcionam as suas finanças, você tem duas formas de você se organizar. Primeiro, entendendo como é que funciona o teu fluxo de caixa e o teu fluxo de gastos nos próximos meses. Então você faz através de uma planilha ou através de um caderninho, anotações dos seus gastos passados, de tudo que você gastou, você vai controlando, porque aí você vai entender como que funciona o teu comportamento com relação aos gastos. O que acontece? Quando você faz um raio-x dos teus gastos ao longo do tempo, você vai entender quais são os meses que você gasta mais dinheiro, quais são os meses que você gasta menos dinheiro, quais são os meses que você consegue gerar renda, quais são os meses que você gera menos renda. Ah, Vinícius, eu sou assalariado. Tudo bem, tem mês que você ganha férias, tem mês que você ganha bônus da empresa. Se você é empresário, tem mês que é sazonal, o teu comércio ele gera mais renda do que os outros. E as suas despesas, elas também têm sazonalidade. Então, tem mês que é só despesa, que você tem 3 aniversários para ir do sobrinho, do filho e do primo, e você tem que dar presente para os 3. Já são gastos que você tem nesse mês que você não tem gasto nos outros meses. Você tem no começo do ano IPVA, você tem IPTU, você tem um mês determinado que é o mês do renovação de seguro, enfim. Tem alguns meses que você gasta mais dinheiro do que os outros. Então, o que é comum e que eu via muito no banco? As pessoas não se organizavam financeiramente, elas não tinham noção de qual mês que tinham esses gastos, os gastos maiores, e eram sempre pegas de surpresa, e aí tinha que recorrer ao empréstimo, ao crédito, para pagar essas contas sazonais, e isso virava uma bola de neve, porque agora, além das contas que ela tinha para pagar, ela ainda tem agora a parcela do empréstimo para pagar. E a outra forma de você se organizar financeiramente é você fazer uma projeção para daqui a um ano quais são os gastos que você tem. Ou então você sabe como que funcionam os seus gastos, ou você faz numa planilha ou num caderno qual a projeção dos seus gastos futuros. Isso já vai te dar uma base também para você saber onde você vai gastar mais dinheiro e como você vai gastar esse dinheiro e como você vai se organizar para ter dinheiro para investir. Agora, uma coisa que as pessoas não fazem quando elas começam a calcular os gastos, a porcentagem que ela vai investir, ela nunca está inclusa na relação dessas despesas, dessa saída. Quando eu falo despesa, saída da tua renda. A tua renda ela entra, através do seu pagamento, e na outra ponta ela sai. Ela sai para pagamento de conta, ela sai para os gastos de necessidades pessoais. E uma parte desse gasto, dessa saída, tem que ser para um investimento. Tá? Só que quando a pessoa que ela é desorganizada financeiramente ou que ela tenta se organizar, ela comete esse erro que ela não enquadra essa saída da renda como um investimento. Então, tem gente, por exemplo, que precisa de um boleto para pagar se não gasta dinheiro. E isso é um sinônimo de falta de organização, mas você consegue até driblar isso de alguma forma. Se você, por exemplo, tem uma conta num banco digital, você consegue emitir um boleto. Você emite um boleto, que os depósitos em bancos digitais são através de boleto. Então você emite um boleto para que você tenha um boleto para pagar. Então, isso não é desculpa.
né? O fato de você ter algo para pagar, senão você gasta no seu dinheiro, é só um sinal de falta de organização financeira. E aí a gente vai entrar num ponto específico que eu vou entrar daqui a pouco, tá? Outro ponto que eu acho que agrava aí a falta de dinheiro é justamente gasto excessivo, tá? Se você não tem um controle financeiro, você não sabe nem para onde está indo o seu dinheiro. Então, não tem como você entender como é que funciona o seu padrão de gastos. E aí você sai para jantar num dia, no dia seguinte você compra comida, você pede comida pelo iFood. E quando você vai ver no final do mês, você teve um gasto excessivo com restaurantes de comida, que você conseguiria ter uma economizado se, por exemplo, você tivesse feito comida alguns dias e por 1 ou 2 dias no máximo você tivesse pedido comida ou comido fora. Mas tem gente que come fora todos os dias e depois não sabe para onde foi o dinheiro dele. Por que eu falo isso? Porque esse era um dos meus gastos no começo, quando eu estava tentando me organizar financeiramente. Eu tinha um gasto que era muito alto, que era com um carro. A gente tinha 2 carros, era um carro, e o outro carro e outro despesa eram gastos com restaurantes, comidas fora. E foi quando eu só consegui entender isso a partir do momento que eu planejei o meu orçamento familiar. Mas isso eu só fui descobrir que eu tinha um gasto excessivo quando eu me organizei financeiramente. Eu criei a minha planilha. Então eu sou adepto da planilha. A Lu, por exemplo, minha mulher, ela é adepta do caderninho. E aí, outro ponto importante é a falta de autocontrole. Então é o que eu disse. Tem gente que, se deixar uma nota de R$50 dentro da carteira, gasta. Então precisa ter um boleto para pagar, senão gasta o dinheiro. Não consegue ter valor investido porque sente a necessidade de gastar aquele dinheiro. Então, para uma pessoa que tem falta de autocontrole, para ela ter R$1.000, R$2.000, R$10.000 na conta, é uma tortura, porque ela vai querer gastar esse dinheiro. Vai aparecer alguma coisa para ela gastar. E se ela segurar esse dinheiro o ano todo, vai chegar novembro, na Black Friday, ela vai gastar esse dinheiro, tá? Isso é falta de autocontrole. E o último ponto, que para mim é o mais importante de todos, isso daqui é mais importante do que você ter organização financeira, e aqui eu acho que é o grande problema para quem não tem dinheiro para investir. É que você não gera renda suficiente. Nós temos 3 tipos de renda. Eu vou falar mais sobre elas hoje ainda. Renda principal, renda extra e renda passiva. Então você não aumenta a sua renda principal, você não faz novas rendas, renda extra, e com isso você não investe e não ganha aí renda passiva. Então você precisa ter esses 3 tipos de renda. E o ponto principal para quem não investe é esse. Ou a pessoa ela até faz algum tipo de renda extra, mas essa renda extra ela não direciona para investimento, ela direciona para gastos. E aí eu vou entrar mais a fundo sobre isso, qual o problema e como você driblar isso, tá? E aí, vamos tentar entender agora o que não é falta de dinheiro, tá? O que não é falta de dinheiro. Porque uma coisa é você ser totalmente desorganizado e realmente faltar dinheiro para você. Outra coisa é você dar desculpa que não tem dinheiro, mas no fundo você tem. Veja bem. Tem gente que quanto mais ganha, mais gasta. Então, a pessoa começou a trabalhar novinha. Ganhava um salário mínimo, R$1.000, e esse dinheiro era totalmente suficiente para o que ela precisava naquele momento. Ela foi ficando mais velha, com o tempo foi surgindo a necessidade de ter mais renda, porque aquela renda já não era suficiente. E aí a pessoa é promovida, ou ela entra em um novo emprego ganhando mais. Naquele momento aquela renda é suficiente, mas ela assume um padrão de vida um pouco melhor, e aquela renda ela já não é suficiente. Para esse tipo de pessoa, não importa quanto ganha, ela vai gastar. Por quê? Toda vez que ela ganha uma grana a mais, ela aumenta o padrão de vida. Toda vez que ela ganha uma grana, ela aumenta o padrão de vida. E qual que é o segredo para você aumentar o seu patrimônio e multiplicar o teu dinheiro? É você estabelecer um padrão de vida confortável,
onde a sua renda seja um pouco maior do que o seu padrão de vida. E aí você tem um spread, né? Você tem uma diferença nesse valor do seu custo de vida com o que você ganha, esse valor você vai investir. E como você tem que focar na geração de renda, de aumento de renda principal, geração de renda extra, em determinado momento a sua renda ela aumenta. Se você continuar com esse padrão de vida, estabelecer uma meta de uma quantidade de anos para viver nesse padrão de vida e durante esse ano ir aumentando a renda, o seu dinheiro ele vai crescendo, você vai investir no seu dinheiro e essa grana que está investida, ela começa a se multiplicar e transformar em renda passiva. E aí o que entra de renda passiva, você coloca de novo nesse investimento. E aí você vai virando uma bola de neve, só que uma bola de neve no sentido de aumentar os seus ganhos. Diferente das pessoas que têm bola de neve no aumento da dívida. A galera que ainda paga mínimo de cartão de crédito, fica devendo no cheque especial, entra em uns juros de 15% ao ano, ele vira numa bola de neve, onde ela começa devendo R$1.000, depois de um ano está devendo quase R$1 milhão. Então, esse comportamento de você, sempre que você ganha mais dinheiro, você aumenta o seu padrão de vida, isso não quer dizer que você não tem dinheiro, você tem dinheiro. O problema é que você quer viver no extremo. Você quer viver com quanto você ganha no máximo. Tá? Outro ponto que tem que ser observado. Se você tem um celular de última geração e você troca seu telefone a cada 1 ano, 2 anos, você tem dinheiro para investir. Por que eu falo nesses casos que você tem dinheiro para investir? Porque com R$100, precisamente com R$106,30, que é a fração mínima do tesouro, você consegue investir. Então, todo mundo tem R$100 para investir, pelo menos para começar. Entende? Então, se você troca de celular todo ano, quem troca de celular tem dinheiro para investir. Não é uma pessoa dura. Se você tem carro, você tem dinheiro para investir. Porque você paga IPVA, você paga seguro, você paga um monte de coisa, um monte de despesa que o carro gera. Então você tem dinheiro para investir. R$100 você tem. Se você sai para jantar, bar, balada, se você sai para se divertir, você tem dinheiro para investir. Mas Vinícius, então eu não vou me divertir? Vai. Mas o que eu estou querendo dizer é que você tem alguns gastos que você consegue controlar, nem que sobra para sobrar R$100 para você começar a investir. E ontem eu falei uma coisa muito importante, que é: as pessoas elas não começam a investir por achar que não tem dinheiro. A partir do momento que você começa a investir, você automaticamente vai começar a controlar os seus gastos para você aumentar seus investimentos. Mas para isso você tem que começar. Tá? Então, essa falta de dinheiro, se você analisa a sua vida, vê o que você tem e o que você gasta, se trata mais de uma desculpa do que uma causa. Tá? Como você consegue superar esse obstáculo de falta de dinheiro? Primeiro, organize sua vida financeira. Tá? Organize sua vida financeira. Então, no começo da live eu falei, ou você organiza para trás, que é você ir anotando seus gastos diariamente, para você chegar, por exemplo, no 15º dia do mês, você entender que você já gastou mais do que teu orçamento vai pro final do mês. Então você tem uma projeção no final do mês, você ganha R$2.000. Então você sabe que até o 15º dia do mês você tem que ter gasto ali proporcional a R$1.000. Se você no meio do mês gastou R$1.500, você sabe que você já está numa situação difícil e que se você não tiver um controle excessivo, você vai chegar no final do mês ali, você vai precisar gerar renda de alguma outra forma, gerar dinheiro, pegar emprestado para você honrar seus compromissos. Ou você pode se organizar financeiramente fazendo sempre projeção para o mês seguinte e ter os valores controlados. Então, por exemplo, você tem lá R$500 que você gasta com a sua casa, com conta de luz, água, gás. Esses R$500 são para isso. Então, se você está no 20º dia e você gastou ali R$300 com a tua casa, você sabe que você ainda tem R$200 para gastar com a casa. Então você tem ali mais R$300, R$500 que é para gastar com alimentação. Se você chegou no 20º dia
e você gastou R$ 400 com 450 com alimentação, por exemplo, só tem R$ 50, você sabe que você gastou a mais e você vai ter que tirar de algum lugar, alocar de algum lugar para alimentação, porque não dá para você ficar sem comer. Então você separa por grupo, por bloco, os seus gastos futuros. Tá? São duas formas de você se organizar financeiramente. Outra forma de você superar esse obstáculo de falta de dinheiro é você sempre se perguntar, quando você vai comprar qualquer coisa, se pergunte se você precisa. Eu preciso disso? Se faça outra pergunta. Eu posso comprar amanhã? Porque muitas das vezes é o impulso de comprar hoje. Então se pergunta, eu posso comprar amanhã? Deixa para comprar amanhã. Se não for algo urgente, por exemplo, não é um remédio. Não é um remédio. Se você pode comprar amanhã, você passou no shopping e viu alguma coisa que você quer comprar muito. Deixe para comprar amanhã. Fala, vou comprar amanhã. Porque no dia seguinte, você pode cair na consciência de que você não precisa daquilo, não naquele momento. E que, por exemplo, você viu um óculos, quer comprar um óculos. Se você não tem óculos de sol, é verão e você quer comprar um óculos de sol para você. Você passa na vitrine e viu o óculos de sol. O que a tua mente vai te mandar um sinal? Que você tem a necessidade disso, porque tá sol e você precisa proteger os seus olhos. E se você não pensar, você vai comprar. Porque a tua mente já deu o sinal que é para você comprar. A nossa mente, ela é programada para sobrevivência. Ela não é programada para prosperidade. Ela é programada para sobrevivência. Então, ela vai te mandar um sinal que você comprando o óculos, você vai proteger os seus olhos e você vai ficar bonito. Então, deixe para comprar no dia seguinte. Aí no dia seguinte, se você continuar com a sensação de necessidade de comprar o óculos, aí você vai e compra. Se no dia seguinte você perder essa vontade de comprar o óculos, era um sinal do seu cérebro que queria fazer com que você gastasse com algo que você não precisa. E o que eu falo com quem começa a investir, quando você começa a investir, que você vê um óculos, o óculos custa R$200, se você não compra na hora, no dia seguinte, a tua mente vai começar a te mandar sinais que com R$200 você consegue comprar 2 cotas de fundo imobiliário, você consegue comprar 20 ações da Itaúsa. Ele te manda sinais para você gastar o seu dinheiro com prosperidade ao invés de gastar o seu dinheiro com sobrevivência. Tá? Então isso é uma técnica de controle de gastos, você comprar no dia seguinte. E outra pergunta outra coisa quando você vai gastar é você se perguntar o que aconteceria se você não gastasse esse dinheiro agora, né? Então, teus amigos estão te chamando para ir pro bar ou pra balada, você sabe que se você for, você vai gastar muito. Então, o que aconteceria se você não saísse hoje, por exemplo? Você é solteiro, você ia deixar de conhecer uma outra pessoa, você ia deixar de curtir uma noite. E quais são as alternativas que você teria para esse gasto? Eu vou ficar em casa, posso assistir um filme, posso convidar alguém para vir assistir o filme comigo, comer pipoca e namorar. Beleza, uma coisa talvez compense a outra e você economiza R$200 aqui, gasta 10, 20 reais aqui. Dá para você pedir uma pizza, gasta seus 60, 70 reais, você teve uma economia. Se você tivesse saído e queria gastar, sei lá, 150 reais, uma economia de 100 reais, 80 reais. 80 reais economizado dessa forma, você compraria 8 ações da Itaúsa, que é a holding do Itaú. Percebe que quando você começa a investir, a tua mente trabalha de outras formas, ela trabalha para prosperidade, ela quer que você acumule dinheiro. Só que o lado da sobrevivência da nossa mente, ela vai querer com que você gaste aquele dinheiro hoje. Então deixe para gastar amanhã. Deixe para gastar amanhã, que você consegue aí economizar bastante durante o mês, tá? E a outra forma que eu falo que é a melhor forma de você superar um obstáculo de falta de dinheiro para investir é você aumentar a renda principal e fazer renda extra. Para vocês entenderem como é que funciona essa parada, eu vou contar o meu caso, como eu aumentei minha renda principal. Eu saí de uma renda de R$800 para uma renda de R$20 mil mensais e depois como eu criei renda extra, ganhando R$3 mil por cada processo de coaching e mentoria. Vamos lá. Eu
aos 18 anos eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal, aos 20 anos eu passei em um concurso também da Codesp, que é a Companhia de Docas do Porto de Santos. Fui trabalhar na Codesp ganhando R$500, depois, 3 meses depois, a Caixa Econômica me chamou e eu fui trabalhar na Caixa Econômica Federal com 21 anos. A Caixa me chamou 3 anos depois. E aí eu comecei a ganhar, entrei na Caixa ganhando R$800. Quando eu entrei na Caixa, a Caixa ela tem um plano de carreira. Então, portanto, se você está numa empresa que ela não tem um plano de carreira para você crescer, considere você sair da empresa e buscar já uma nova empresa para você trabalhar. Trabalhe em empresas que você tenha possibilidade de crescimento na carreira. Se a empresa não tem um plano de carreira, sai fora. Por quê? Porque você está estável, você não cresce. Você não cresce, você está comprimido ali. Tá? Ninguém nasceu para ser comprimido. A gente sempre tem que pensar em prosperidade. E quando eu falo prosperidade, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é crescimento. Só que todo o teu crescimento, ele, por consequência, te gera renda. Então, se você tem um crescimento profissional, te gera renda. Se você tem um crescimento em sabedoria e conhecimento, você consegue transformar isso em geração de renda. Então, eu entrei como técnico bancário na Caixa Econômica Federal, depois me tornei assistente, ganhando R$4.000. Mas nessa época eu nem pensava em projeção, carreira, só queria ganhar dinheiro. E aí, como o meu foco estava no dinheiro, olha só, como o meu foco estava no dinheiro, ganhar mais dinheiro, tudo que eu fazia era focado nisso. E a parte de gestão de carreira minha era totalmente ignorada. Então, depois de um tempo cometendo vários erros dentro da empresa, eu perdi essa função de assistente e me tornei técnico bancário de novo. Então, tinha uma renda de R$800, passei a ganhar R$4.000, depois voltei a ganhar R$1.500. Foi quando eu comecei a focar na carreira, na aumentar a renda principal. Então, eu criei um plano para aumentar minha renda principal dentro da empresa. Então, eu sabia que eu tinha esse R$1.500 como técnico bancário. O próximo passo era recuperar a função de assistente, que era R$4.000, depois gerente de pessoa física, que era R$13.000. E aí eu tracei um plano de adquirir conhecimento e experiência. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ser o primeiro a chegar na empresa e o último a sair da empresa. Eu comecei na minha hora de almoço, almoçar dentro da empresa para eu não ter gastos de tempo me deslocando. Por quê? Eu almoçava em 20 minutos, em 40 minutos eu lia um livro. E aí eu comecei a devorar livros. E aí tenho até hoje a minha paixão é a leitura. Então hoje eu acordo 6 horas da manhã e passo 2 horas lendo porque eu amo ler. Porque eu cresci muito depois que eu adotei essa rotina de leitura. E aí eu tracei essa estratégia. Então eu era o primeiro a chegar, o último a sair, e na minha hora vaga ali do almoço eu estudava. E outra coisa que eu criei um plano para o meu crescimento da minha renda principal, o que eu fiz? A próxima função era assistente. Então eu comecei a trabalhar como um assistente. Eu resolvia problemas que eram a função do assistente, sendo que eu era técnico bancário, eu era uma função inferior. Com isso, quando veio o processo seletivo para me tornar assistente, a hora que eu cheguei na banca, eu respondia tudo, porque no banco você faz um processo onde você passa por uma entrevista e tem 5, 6 pessoas que passam pela entrevista, eles escolhem um. E eu passei nessa entrevista de assistente, aí eu recuperei minha função de assistente. E como eu já tinha criado essa estratégia de crescimento da minha renda principal, eu tracei também a estratégia para me tornar gerente, que o próximo passo era me tornar gerente com a renda de R$13.000. Fiz a mesma coisa, primeiro a chegar, último a sair, estudando e trabalhando como gerente. Me tornei, alguns anos depois, gerente de pessoa física ganhando R$13.000. E depois de um tempo, me tornei gerente geral ganhando R$20.000, fazendo a mesma estratégia, a mesma coisa. Depois eu conseguiria ainda crescer mais na empresa, me tornando gerente regional, mas já era um cargo que ia me onerar muito tempo de deslocamento por toda a Baixada Santista. E eu não queria isso porque eu não queria me ausentar muito da minha casa. Foi assim que eu comecei. Mas foi assim que eu cheguei no teto da minha renda principal. Veja, nesse momento eu não fazia nenhuma renda extra, mas eu aumentei a minha renda principal só focando no crescimento. Então, foco numa empresa que tenha plano de carreira e foco em ser o melhor no que você faz dentro da sua empresa.
Entenda que você possui colegas de trabalho, mas dentro de uma empresa grande eles são seus concorrentes. E para você ser o melhor, você tem que fazer 150% do seu 100%. Com a renda principal aumentada, beleza. Só que eu sempre fui inconformado, então eu sempre estudei. E aí eu comecei a estudar para me tornar coach financeiro. E com isso eu comecei a fazer renda extra. Eu tinha todo o conhecimento bancário e agora, depois de todo o conhecimento de finanças e investimentos, eu comecei a fazer a renda extra. Comecei a dar mentoria, comecei a fazer processo de coach financeiro. No tanto que aí comecei a fazer investimentos depois disso. Então eu tinha uma renda principal alta. O meu custo de vida, meu padrão de vida ainda era o de assistente. Então eu era assistente, me tornei gerente, depois gerente geral. Então eu tinha um grande valor aqui para investir. Por quê? Porque eu não subi o meu gasto de vida aqui, tá? E aí o que eu fiz? Eu comecei a investir. E aí eu investi no mercado financeiro, investi em imóveis e investi numa empresa. E essa empresa começou a me gerar muito dinheiro através do lucro dela, né, mensal. Então eu criei um grande volume de renda passiva que me deu a oportunidade de eu sair lá do banco e ficar só com os meus investimentos. E o que era a minha renda extra se tornou minha renda principal. E foi assim que eu comecei a investir. Então, o grande problema da falta de dinheiro é na geração de renda. É a geração de renda. Se organizar financeiramente vai te ajudar você a começar a investir. Você ter R$100, R$200, R$500 para você investir. Agora, para você aumentar esse investimento e criar um volume, você tem que gerar renda. Aumentar a renda. Então foca em crescer a renda principal e gerar novas fontes de renda extra. No final da live eu vou dar uma dica para você gerar renda extra, tá? Quando eu ia casar com a Lu também tinha problemas financeiros, tá? Não sobrava dinheiro para ela também. E aí a gente fez um processo de gestão para que sobrasse dinheiro para ela. E o que acontece? Ela odeia planilha. Eu amo planilha, faço todos os meus acompanhamentos em planilha. Ela começou a fazer o acompanhamento dela num caderninho. Só que ela tinha problema com cartão de crédito. E aí a gente renegociou os cartões, ela pagou os cartões. E aos poucos começou a sobrar R$50 para ela, coisa que nunca sobrava. Aí sobrou 100, sobrou 200, sobrou 300. Hoje, e aí, depois que ela começou a se organizar financeiramente, ela começou a fazer relação de gastos desnecessários que ela tinha. E aí começou a aumentar esse dinheiro que sobrava da renda dela. E foi quando a gente conversou que ela deveria aumentar a renda dela. E ela começou a dar aula em 2 escolas, ela dava aula em 2 escolas. E depois ela enxergou como uma oportunidade, veja, isso é muito pessoal, né? Ela viu como oportunidade da vida dela, como ela é professora, entrar nas prefeituras. E o que ela fez? Ela colocou uma meta de entrar na prefeitura, ela foi para dentro dos livros e estudou para passar no concurso. E ela passou no concurso de 2 prefeituras. E ela entrou em uma e na outra não. Por que ela não entrou na outra? Porque ela queria depois... isso foi mais recente, foi um pouco antes do nosso filho nascer, e ela não queria ficar ausente nessas 2 escolas. Aí ela dava aula numa escola do município, na outra particular, e da particular ela saiu. Só que a Lu, de uma pessoa que devia muito, ela se tornou investidora. E hoje ela investe. O próprio dinheiro dela. Ela não investe o meu dinheiro, nem da mãe dela, nem de ninguém. Ela investe o próprio dinheiro dela e ela não ganha rios de dinheiro. Mas ela se organizou financeiramente, ela estabeleceu um padrão, ela aumentou a renda dela e, o melhor de tudo, ela faz renda extra. Sabe qual é a renda extra que ela faz? Ela pega toda a roupinha que ela compra para o nosso filho, depois de um tempo, como ela é muito cuidadosa, ela vende. Ela vende essas roupinhas com 30% mais barato só. Porque as roupas são praticamente novas. E aí ela tinha um monte de bolsa, ela vende bolsa, então ela compra uma roupa, ela usa e depois ela vende a roupa. Ela vai fazendo renda extra, ela não deixa de comprar as coisinhas dela. Assim, periodicamente a gente faz uma análise de orçamento familiar. O que a gente vê? A gente vê os nossos gastos que a gente tem em casa e vê o que a gente precisa. Né? Tem vezes que a gente faz ali uma greve de gastos. Por que a gente precisa? Não, porque se
trata de uma cultura dentro de casa. Então, por exemplo, TV a cabo. Caramba, a gente não assiste TV a cabo. Eu poderia ter a TV a cabo para quando eu tivesse vontade de assistir TV? Eu poderia. Mas uma que vai contra nossos princípios. Então, assim, eu não sou... como eu disse, já passei pelo foco no dinheiro. Hoje eu não sou focado no dinheiro, eu sou foco na produtividade. Mas eu não levo desaforo, né? O dinheiro, eu não levo um desaforo pro dinheiro. Então, pra mim, gastar com TV a cabo, sendo que eu não uso, é desaforo pro dinheiro. Tá? Vai fazer falta pra mim? 150 reais, 200, 300 reais? Não vai fazer falta. 200 reais não vai porque a gente usa a internet. Mas 100 reais, né, quando a gente tirou a TV, deu uma diferença de 100 reais. Cara, eu não vou cometer esse desaforo com o dinheiro porque eu não uso. Então, justamente por isso, nós tiramos a TV a cabo. Outra coisa que a gente diminuiu, as cachorras, elas iam pro pet shop toda semana. Cada vez que ia pro pet shop era 150 reais. Cara, a gente conversou, tem necessidade de ir toda semana? Elas continuam cheirosas, bonitinhas em 2 semanas. Então leva 2 vezes por semana. Beleza, economia aí de 80 reais. Vai fazer falta? Não vai. Mas eu não vou cometer esse desaforo com o dinheiro. Então, não cometa desaforo com o seu dinheiro. Faz uma análise. Se você, por exemplo, paga um pacote de dados na internet de 16 GB e você usa 8, se tem muita diferença em você economizar disso, cara, economiza. Por quê? Não é pelo fato da economia, sim, é pelo fato de você não criar um desaforo com o seu dinheiro. Tá? É você gastar em algo que você não está realmente usando. Então, a Lu, ela se organizou dessa forma e se ela... E assim, ela nunca usou o meu dinheiro, ela sempre teve o dinheiro dela. Sempre teve o dinheiro dela. Então, qualquer pessoa com um pouco de conhecimento e educação financeira consegue começar a investir. Tá? Nem que seja pouco, para começar, R$ 106,30. Isso todo mundo tem. Então, falta de dinheiro não é um problema. Falta de dinheiro é uma desculpa. Então, qual que é o jeito errado? Então, vamos lá. A partir de hoje, você vai se organizar financeiramente, vai criar novos tipos de renda para começar a investir. Quando as pessoas decidem fazer essa mudança, essa transformação, elas são meio radicais e aí eu vou te dar uma dica: não seja radical. Comece cortando um pouco só. Então você vai cortar alguns gastos. Comece com um pouco, corte um pouco, sinta, se tiver necessidade, corta mais um pouco e vai cortando aos poucos. Não faça movimentos radicais com as suas finanças, tá? Por quê? A partir do momento que você é radical demais, que você começa a cortar tudo que é desnecessário, se porventura você precise gastar de novo, você volta com o mesmo comportamento, tá? Então, vai cortando alguns gastos desnecessários, mas vai cortando aos poucos. Não faça movimentos bruscos, tá? Essa é uma dica que eu te dou. Uma outra dica que eu te dou é, quando você começa a controlar o teu orçamento, estipule o valor que você quer gastar com diversão, que é restaurante, sair com os amigos. Então, se você ganha R$2.000, pega 10% e gaste com diversão. Mas é gastar mesmo, é torrar. Por quê? Quando você estipula um valor para diversão, você sabe que se você sair e gastar R$200 numa noite, você não tem mais nada para gastar durante o mês. Agora, concorda comigo que é meio irracional você gastar mais do que 10% do que você ganha com diversão? Você não gasta 10% para investir no teu futuro, na prosperidade, mas você gasta 10, 15, 20% com diversão. Então separe 10% para você se divertir. E quando você separa 10%, se chegou no final do mês e você gastou 5%, dê um jeito de gastar os outros 5%. Se presenteie, mas estipule um valor para você gastar com diversão. Porque quando você gasta com diversão, você sente uma compensação pela tua organização financeira e pelo teu trabalho. Então é importantíssimo que você tenha uma cota de diversão e que você gaste, você tem que torrar esse dinheiro da tua diversão, tá? E principalmente gaste com a sua família. Outra coisa importante
que você tem que fazer. Quando você vai começar a fazer renda extra, então você tem sua renda principal, você está no caminho de aumentar sua renda principal, você vai começar a fazer renda extra, né? Procure fazer renda extra em algo que você ama, em algo que você gosta de fazer. Por quê? Porque quando você começa a gerar renda extra e que você faz algo que você gosta de fazer, você não está trabalhando. Entende? Quando eu acordo hoje de manhã, a minha renda extra se tornou minha renda principal, que eu acordo de manhã e que eu faço tudo, inclusive eu estar aqui numa live ensinando educação financeira faz parte do meu trabalho. Só que em nenhum momento do meu dia eu trabalho. Porque eu estou fazendo o que eu gosto. Então pra mim não é trabalho isso. Pra mim é diversão. Eu gosto de estar fazendo isso aqui. Entende? E aí alguns erros que as pessoas cometem, quando elas vão fazer renda extra, elas querem fazer aquilo que dá dinheiro. Ah, isso aqui tá dando dinheiro agora, eu vou lá e vou fazer. Só que isso não se sustenta, fica penoso, porque o que acontece? Você já trabalha. Isso eu estou levando em consideração para quem já tem a renda principal. Porque para quem não tem renda principal, para quem não está trabalhando, fazer renda extra se torna renda principal. Então, você já trabalha. Aí você vai trabalhar mais ainda gerando renda extra, fazendo algo ali que seja penoso para você. Então procure sempre fazer renda extra em algo que você gosta de fazer. E outra coisa importante da renda extra. Não gaste o dinheiro da renda extra com nada. Use o dinheiro da renda extra para investir. Porque a partir do momento que você pega a tua renda extra e começa a usar para gastos, para contas pessoais, você se condiciona a ter sempre que fazer essa renda extra para conseguir arcar com o teu custo de vida. E aí antes você tem a obrigatoriedade de trabalhar 8 horas na tua renda principal, você depois tem a obrigatoriedade de trabalhar mais 4 horas na tua renda extra. Então você trabalha 12 horas por dia. Então cuidado quando você começa a fazer renda extra. A gente tem um exemplo de uma amiga da Lu que a empresa dela parou, né, não tem como gerar renda, e ela começou a gerar renda extra em algo que ela gosta de fazer, que é bolo, doce, salgado. Só que ela gosta muito de fazer isso e era só uma renda extra para ela começar, para ela conseguir pagar pelo menos a escola do filho. E o que aconteceu? Ela fez o que todo mundo deveria fazer, tanto com a renda principal quanto com a renda extra. Ela foi para a internet. Então ela pegou um perfil do Instagram e começou a anunciar os docinhos dela. E em pouco tempo isso começou a criar volume de pedidos, e ela começou a não dar conta dos pedidos que ela tinha. Então aí ela pegou e chamou a irmã para poder ajudá-la nessas remessas que tinham para esses doces e para o salgado. Só que ela continuou não dando conta. E ela chamou o pai, depois chamou prima, e tem uma galera trabalhando com ela agora, vendendo bolo, doce e salgado. E ela corre, ela entrega, ela se vira. E é uma renda extra. E será que ela conseguiu pagar a escola do filho? Ela tá ganhando uma graninha, viu? Fazendo uma renda extra, que ela teve que se virar na quarentena agora, ganhando uma grana vendendo bolo e doce. Então não tem desculpa, só que faça alguma coisa que você gosta, tá? E aí, tem um exercício que eu sempre passo para os meus alunos para você fazer renda extra, que é, pega uma folha, enumere de 1 a 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50. E você vai colocar nessa lista tudo que você poderia fazer renda extra. Você vai fazer 50. Ah, Vinícius, eu fiz 30. Não, é 50. Fiz 49. Não, é 50. Faça 50. Depois dessas 50, vai ter uma pá de merda lá. Aí você vai riscar e vai deixar as 10 mais promissoras. E as que você mais gosta. Depois que você fez essas 10, o que você faz? Você cria um plano de negócio. Tá? Quanto você teria que investir no começo? Você teria que investir muito. O que você tem que investir muito dinheiro, você corta. A ideia é você começar com pouco dinheiro. Ou nada de dinheiro. Você vai lá, faz um plano de negócio. O quanto você deveria, qual que é a margem de lucro. Né? Então, eu gasto R$100 e volta de lucro 200. Então, você tem uma margem de 100% de lucro. Beleza.
Essa aqui talvez seja uma renda extra boa para eu fazer. Onera muito tempo? Se você perde muito tempo, talvez não valha a pena. Você faça uma análise também de tempo. Então monte um plano de negócio para cada 10. Depois, você vai tirar, vai riscar 7 e vai ficar com 3. Dessas 3, escolhe uma e faz. E mata ela. Fez, não deu certo? Vai para outra e depois vai para outra. O importante é que quando você for fazer essa renda extra, e toda renda que você faz é um processo de venda. Ou você vai vender um produto ou você vai vender um serviço. Alguma coisa você vai vender. Até quando você está na sua empresa, que você quer subir de cargo na empresa, você vai ter que se vender. Então, as suas redes sociais, elas têm que usar, você tem que usá-la para crescimento financeiro, para gerar renda. Se você pegar o meu perfil do Instagram, eu sigo em torno de 130 pessoas mais ou menos. E vou deixar de seguir mais gente ainda, inclusive minha mãe, meu pai. Por quê? Porque eu aprendi a usar a rede social para ganhar dinheiro. E quando você tem uma rede social onde você não faz renda extra, você está na sua empresa. Se você entra num processo seletivo... Essa casa está tremendo aqui. Se você entra num processo seletivo, as suas redes sociais, ela é a tua vitrine, tá? Então, como a pessoa talvez não te conheça, ela vai te julgar pelo que ela vê nas tuas redes sociais. Então, muito cuidado com as tuas redes sociais. Tá? As redes sociais, ela foi feita... Quem é inteligente financeiramente... Por isso que no módulo 6 do meu treinamento de inteligência financeira eu falo muito de redes sociais. Por quê? Porque você ganha dinheiro hoje através das redes sociais. E a sua mãe perdoa, seu filho te perdoa, seu amigo te perdoa, a internet não perdoa. Então, o que você faz na internet fica gravado. Se você é uma pessoa que tem um produto de qualidade, faz uma renda de qualidade, né, gera valor para a vida das pessoas, você vai conseguir gerar mais renda. Se você é uma pessoa que entra na internet para falar uma pá de merda, para ficar falando, gastando lábio, verbo com política, ficar entrando em discussão, isso diz muito sobre você e você vai ter consequências no futuro. Então, fica a dica, tá? Então, faça essa renda extra e use a internet para alavancar as vendas. Beleza? Com isso tudo que eu falei, não tem como você chegar para mim e falar que não tem dinheiro para investir. Não tem como. Até quem está desempregado consegue dinheiro para investir. Se você pegar R$50 emprestado, comprar leite condensado, chocolate, fazer brigadeiro e vender no sinal, você faz dinheiro. Ah, mas isso não é para mim. Então, desculpa, gerar dinheiro não é para você. De alguma forma tem que começar. Beleza? Hoje a live foi focada somente pra gente tirar essa parada da tua cabeça de que não tem dinheiro para investir. E já entra no canal do Telegram, que eu tô postando conteúdo todos os dias. Conteúdo que vão te ajudar nessa preparação para você se tornar um investidor. Beleza? É isso, obrigado mais uma vez. Até amanhã, tamo junto. Tchau.